eu falo em estar preparado, eu tenho que ter clareza de quem é meu cliente, de com quem eu vou estar me relacionando naquele momento. Mapear o contexto é fundamental. E acho que é uma coisa que a gente precisa pensar como estamos indo para essas reuniões, o quanto estamos nos preparando e que muitas coisas fogem do nosso controle. Tem uma cena que talvez você já tenha vivido. O consultor está no carro, repassando tudo o que estudou, as perguntas, o roteiro, o jeito certo de conduzir. Mas tem um momento em que, em poucos minutos, ele percebe que nada vai acontecer do jeito que imaginou. E é exatamente neste instante que o aprendizado sai da teoria e começa, de fato, na prática. Do Escritório ao Campo não é um podcast sobre consultoria. É um espaço para pensar como consultor a partir das experiências reais que a gente vive no dia a dia. E neste episódio, vamos conversar sobre o dinamismo dos nossos projetos. O que acontece para além da técnica? Então, ajusta o volume, te acomoda e vem com a gente. E para começar essa conversa, a gente reúne dois convidados especiais aqui na mesa. Temos o Franco, então, o nosso Ironman, triatleta, o cara mais inquieto das Safras e Cifras, nosso sócio, membro do Comitê Estratégico e gerente regional. E do outro lado, a Vanessa, também sócia, membro do Comitê Estratégico, com atuação em governança e alguém que eu me orgulho demais em quem se tornou aí durante esses anos. Então, são dois estilos diferentes, mas que se complementam muito na prática. Inclusive, para quem não sabe, lá no início do serviço da governança, existem histórias de que vocês formavam uma dupla e tanto. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Elisa, pelo convite, uma oportunidade de estarmos aí falando para o nosso público interno, né, que ainda é mais desafiador do que falar, acho que para o público externo, um pouquinho das nossas experiências na consultoria. Obrigado pelo convite, Elisa, e é até bom a gente, né, relembrar que em algum momento da vida fez triatlon, né? Pelo menos na lembrança fica bom, mas nós ficamos muito felizes de estar aqui, né, trocando um pouquinho de ideias e de conteúdo, por assim dizer. E para a gente poder começar, eu queria ouvir da Vanessa. Vanessa, como foi teu início atendendo clientes? Nos conta. Foi um grande desafio. Acho que essa é a palavra que define o início nas Safras e Cifras. Algo muito diferente de tudo que eu já tinha tido de experiências profissionais e pessoais também. Então, foi um desafio o início e acho que foi com muita coragem que eu fui aos poucos identificando o momento de dar os próximos passos. Então, acho que com medo, com receios, com certeza, me preparando para cada uma das reuniões, cada uma das interações internas e externas, mas não deixa de ser desafiador, foi sair totalmente da minha zona de conforto, as primeiras experiências, e eu acho que até hoje, né, cada dia, cada família, cada projeto, cada pauta tem os seus desafios, mas ao mesmo tempo é encantador e muito gratificante a gente ver a contribuição que a gente consegue dar aos clientes, às empresas familiares e o quanto isso também faz o nosso crescimento como profissional e também pessoal. Mas foi desafiador. E me conta, depois de tanto tempo aí à frente, ainda dá frio na barriga? Com certeza. E acho que se não der o frio na barriga que é o problema. Eu acho que a cada reunião ou cada projeto que a gente pensa do nosso cliente é se colocar no lugar deles e entender de que forma, quais são os problemas, quais são as dores, quais são as situações que a gente pode estar contribuindo. E nós temos uma grande equipe multidisciplinar e temos tudo, né, que a gente pode estar ajudando eles nessa equipe. Então, com certeza, esse frio na barriga faz com que a gente pense melhor os projetos, estruture melhor o que a gente vai entregar para ele lá na ponta e fazer realmente a diferença nessas empresas e também nas famílias que atuamos. E tu, Franco, sente ainda frio na barriga?
Pô, o dia que o cara não sentir frio na barriga tá morto, né? Não adianta. É o início do fim, quando o cara abaixa a guarda, né? Até porque o convite das safras desde o início foi muito interessante, ou seja, como a gente prepara ou monta uma estrutura, né, de governança que a gente consiga gerar escala, tá? Esse eu acho que era o grande questão. Não era simplesmente, né, montar para um ou para o outro, mas preparar algo que fosse para todos. E isso não é algo simples, porque a gente tem que respeitar a peculiaridade do consultor, a peculiaridade do cliente, né, para a gente poder gerar esse ritmo, né, e escalar realmente para todo o Brasil. Como consultor, claro que cada um de nós vai ter um jeito diferente de encarar as situações, os desafios. Isso não tem como dizer que não, né? Me preocupo muito quando o pessoal diz, tá tudo dominado. Cara, tá tudo dominado também. É, mais uma vez, o início do fim. Tá? Tu tem que ir sempre preparado, muito bem preparado. Se quiser, entre aspas, improvisar, é improvisar sobre algo preparado, estudado, organizado. Porque realmente, durante a reunião, né, as variáveis não vão acontecer como a gente quer que aconteçam. Elas vão acontecer de acordo a um rito de fluidez da reunião. E cabe a nós conduzir com o objetivo, né, prévio que foi assumido. Né? Ou seja, se meu objetivo na reunião era aquele, então vou tentar alcançar aquele objetivo. Só que dizer que o script vai ser como um roteiro de filme, isso não existe. Muito bem. E a gente fala, tu trazes essa questão e a gente também fala muito no nosso dia a dia que nós precisamos estar preparados para atender o nosso cliente. E aí eu queria ouvir um pouco, na tua visão, o que significa realmente estar preparado? E se existe algum preparo que vai além do técnico? Nos conta, para quem está nos escutando aí. Quando eu falo em estar preparado, eu tenho que ter clareza de quem é meu cliente, de com quem eu vou estar me relacionando naquele momento. Tu entendeu? Ou seja, mapear o contexto é fundamental. Eu chego a ficar assim até preocupado muitas vezes quando as pessoas preparam uma apresentação sem inclusive pensar no cliente, uma coisa meio de forma de bolo. Então, mesmo que a gente tenha trilhas do conhecimento que te permitem ter um cardápio de fluidez de acordo com o que vai acontecendo, é fundamental saber quem está na minha frente, como agir com esta pessoa, como alcançar um objetivo que vai ser positivo para a relação, que ele realmente vai sentir como algo que vai estar agregando valor. É uma pessoa mais objetiva? É uma pessoa que gosta de ter um nivelamento conceitual antes? É uma pessoa que gosta de começar de trás para frente, senão tu perde o cliente? Ou seja, entender qual é a dinâmica do cliente é fundamental para preparar qualquer conteúdo de conhecimento técnico. Tem reuniões que se a gente não pegar o cara em 5 minutos, tu entendeu? Esquece o resto da reunião, ele dispersa mesmo que seja do interesse dele. Então, este cuidado de leitura que nós devemos ter para o cliente é fundamental. Conhecimento técnico, sem dúvida, é requisito básico para estar entrando na reunião. Agora, a condução da situação é fundamental e volto a dizer, tem que ter uma leitura clara de quem é nosso cliente, que sempre foi uma das nossas preocupações. Faça uma leitura, não é copia e cola. Safras e cifras não é copia e cola. Nós temos modelos? Temos trilha? Temos, mas nós temos o cuidado de adaptar com clareza o que nós vamos fazer para aquela pessoa, para que realmente tenha sentido. Então, que às vezes eu digo para o pessoal mais jovem até, cara, vocês têm o requisito técnico, isso é maravilhoso, tu entendeu? Então, isso já te dá uma segurança. A partir daí, lê, porque o cliente está te dando as respostas. Lê ele com velocidade, que aí tu vai poder conduzir para gerar um resultado positivo, né, para ele, que é o que nós desejamos como empresa. Eu quero complementar também essa fala do Franco, no sentido de saber ouvir o cliente. Né? Acho que é isso que o Franco traz da leitura do cliente, é fazer as perguntas certas. Nem sempre, e até mesmo questões técnicas, não significa que a gente vai ter todas as respostas. Né? Até porque questões principalmente aí legislação, tributação, com certeza tem pontos que a gente precisa sair das reuniões, estudar, trazer a resposta, mas isso a gente não perde a credibilidade com o cliente nessas situações. Muitas vezes é muito mais pelo posicionamento do cliente realmente sentir segurança no que estamos fazendo, mesmo que seja para dizer não sei, né? Essa segurança transmite para o cliente muito compromisso nosso, enquanto consultores, porque é a Safras e Cifras, é a nossa empresa, mas é muito personificado também na pessoa que está passando, então, essa informação.
e não necessariamente precisa saber de todas as informações, porque também algo que eu me lembro muito do meu início era o receio de uma pergunta eu não saber responder, né? E o importante, eu acho que ao longo do tempo a gente vê como conduzir essas situações que talvez eu não saiba a resposta, né? O como manejar, o como entregar outra pergunta daqui a pouco para o cliente, para ter mais informações, para internamente a gente vai ter essa resposta, né? Poder voltar a estudar, desenvolver, e isso ganha o cliente, que é o exemplo que o Franco trouxe, assim. Então, acho que é esse equilíbrio, é identificar no cliente o problema dele, o perfil dele, faz toda a diferença, até para a gente se sentir melhor naquela reunião, né? Não é fazer a reunião do nosso estilo ou pelo meu perfil, e sim entregando para o cliente e para aquele grupo o que de fato é a cultura deles, é o formato de trabalho deles, vai acabar refletindo também no meu papel como consultora e até na satisfação daquela reunião, que acaba sendo também, né, a satisfação da nossa condução de projeto. E se a gente for pensar nas pessoas que estão nos escutando aí, que tem muita gente começando nessa carreira de consultora, será que teria não digo uma forma, mas uma possível estrutura do como conduzir uma primeira conversa, do que não poderia faltar? Essa pergunta vale milhões, porque eu acho que depende de cada consultor, do nosso perfil, né? Eu acho que cada um de nós tem as suas necessidades de segurança também para ir para uma primeira reunião. Então, antes das dicas aí do que perguntar, do que eu vou deixar para o Franco responder, no sentido da gente se conhecer. Eu lembro muito no meu início que eu perguntava para as pessoas como é que foi, né? Com quanto tempo tu conseguiu fazer uma reunião, ou com quanto tempo tu animou a falar numa reunião com um cliente. E eu percebia que tinham várias respostas diferentes, né? E aos poucos eu fui identificando o que para mim fazia sentido. Então eu lembro muito que teve uma colega que me disse que, na época, que ela tinha pedido 2 meses para acompanhar como ouvinte reuniões antes, de fato, de ser responsável por conduzir uma pauta ou falar algo na reunião. E para mim aquilo naquele momento não faz tanto sentido. Eu preferi ir por um caminho, que não tem certo e errado, né? Mas eu preferi ir por um caminho de que eu falava o que estava no script. E a pessoa que estava me treinando, me desenvolvendo, respondia quando sabia que saía do script e que podia me dar uma certa insegurança. Então eu combinava isso com os colegas mais experientes que iam para a reunião. Bom, o que está aqui na pauta, o que eu estudei, eu tenho segurança de ir conduzindo. À medida que fizerem alguma pergunta que talvez tu ache que foge um pouquinho do nosso script, pode responder, né? E isso, para mim, funcionou muito. Então, acho que essa parte da gente se conhecer e saber o que vai se sentir mais seguro nesse início faz toda a diferença, assim. E não tem certo e errado, tem formatos, né? Vão ter as pessoas que preferem escutar mais no início, depois conduzir, tem outros que vão se sentir mais à vontade de conduzir uma parte, complementar. Então, acho que se conhecer faz bastante diferença. Mas aí, no início da conversa, lá com o cliente, de fato, das reuniões, vou deixar para o Franco compartilhar. Sempre muito bacana, Vanessa, né? Ainda bem que ela já trouxe a resposta, tu entendeu? Pronta no meio da fala dela, que é conhece a ti mesmo, ou seja, tá aí a resposta, né? No momento que o consultor sabe seu funcionamento, ele tem a capacidade de conduzir a reunião de acordo ao seu estilo, e não do estilo, tu entendeu, do outro. Que eu acho que é aí que tem a naturalidade da construção. É natural que a Vanessa, de novo, trouxe a resposta. Tu te prepara tecnicamente o máximo possível num script semi-estruturado. O que é normal? Que é semi-estruturado. Vão aparecer algumas variáveis que vão te quebrar. Tu consegue conduzir flutuando para ir e voltar e retornar e continuar na busca, né, do objetivo em si da reunião. Então, primeiro, o estilo, tem que ter muito conhecimento do seu estilo e respeitar seu estilo para ter aquela naturalidade.
Preparação técnica, sem sombra de dúvida. Tem alguns colegas que hoje eu acho que fazem algo extremamente sábio, inclusive. Fazem algumas simulações de algumas respostas, algumas colocações que o cliente pode fazer, tu entendeu, durante a reunião. Tem outros colegas nossos que me disseram o seguinte, olha, eu tenho muito dificuldade com pessoas extremamente dominantes que começam a gritar. Então, tem alguns processos que a gente vai preparando, tu entendeu? Por quê? Porque gente gritando, gente chorando, gente saindo da reunião, gente voltando da reunião, gente se perdendo no meio da reunião, ou seja, são clientes, somos seres humanos, então nós temos que ter preparado para um rol também de pessoas e saber que esse tipo de conversa vai acontecer, que às vezes eu entro numa reunião com um objetivo que aparentemente seria simples e inicia uma disputa de poder, tu entendeu, que termina quase numa dissolução de uma sociedade. Né? Então, como conduzir isso, né, me parece fundamental. Nós temos colegas que têm uma habilidade enorme de trabalhar conteúdo com uma leveza, um não verbal, entendeu? Fantástico. E, então, a gente saber trabalhar o conteúdo com o não verbal é fundamental, porque o conteúdo vai ter um peso, mas o tom de voz e nosso posicionamento durante a reunião, passando segurança para o cliente, é chave. No momento que eu me encolher no meio de uma cadeira e botar as mãos embaixo das pernas ou simplesmente jogar os braços para trás do pescoço, né, como já vinha acontecer, demonstra o quê? Insegurança, displicência, que eu não estou nem aí com o que está acontecendo. Então, no momento que eu estou na reunião, eu tenho que estar na reunião. Eu tenho que estar na reunião. Conta muito, então volto. Conteúdo sim, mas o tom de voz e o não verbal no posicionamento, sim. Quando o cliente vê que eu estou balizando ele, contrariando ele, mas que ao mesmo tempo estou junto com ele, que meu sangue nos olhos é para que ele não cometa um erro, né? Uma outra coisa que hoje eu vou ser muito mais, porque hoje é recém, né? Segunda-feira. Então, assim, ó, ele vê, bom, peraí, esse cara está interessado comigo, ele está jogando junto comigo. Entendeu? Então, me parece que esse é um ponto importante. E, às vezes, como a Vanessa trouxe muito bem, naquela insegurança que alguns têm, eles vão se encolhendo dentro de uma cadeira. E aí, o que vai acontecendo? Realmente, não passa, de repente, a credibilidade e a segurança que o conhecimento dele mereceria que passasse, tá? Diga-se de passagem. Porque o cara tem conhecimento. Tem conhecimento. Só que se encolhe. Entendeu? Então, é aquele momento de vou pro palco, vou com segurança. Vai ter alguém junto, tu entendeu? Para dar segurança para ele. Não, ninguém, na Safras e Cifras, a gente não larga ninguém sozinho. Claro, ninguém aqui é louco, tu entendeu? De largar. O que a gente faz é o seguinte, geramos a exposição, porque eu acho que a exposição é importante para se experimentar, dá a medinha, a Vanessa já falou que dá sua embaixo do braço, sua embaixo do braço, um som no pé, sua em um monte de lugar, tu entendeu? Mas beleza, mas nós não largamos sozinho, tem alguém dando o suporte para ele, permitindo errar. Pior é quando a pessoa não se expõe. Eu sei que a gente é bastante chato, né, Vanessa? Nas Safras e Cifras, bastante crítico com muita coisa, tá? Mas tem sempre alguém do lado para dar o apoio e dar o suporte. E complementar, né? Eu acho que esse é o ponto importante também da gente trazer, que enquanto equipe a gente vai se complementando de determinados perfis de clientes, às vezes faz mais sentido ser um consultor, determinados problemas, desafios que aquele grupo familiar está enfrentando, pode ser que seja outro perfil de consultor. E a gente tratar isso com naturalidade, com leveza, entendendo o que mais vai agregar valor para aquele grupo, né? É legal te ouvir, porque eu fico refletindo que essa troca ela não é apenas da dupla que está naquele atendimento, mas eu percebo que existe muita troca entre regionais, entre outros profissionais, entre serviços diferentes. Então, de fato, é saber que se tem pessoas para contar e construir juntos, né? Com certeza. E tem também colegas que muitas vezes não estão lá na frente do cliente ainda, ou, enfim, por uma opção, e que também tem uma grande contribuição, que muitas vezes desenham e pensam todo o projeto daquela entrega e talvez não esteja lá na reunião presencial, mas entra numa reunião online ou participa de alguma outra forma, mas com certeza o projeto é feito a várias mãos, né? E é uma construção, cada um traz aí o seu tijolinho e vai contribuindo naquela entrega final das Safras e Cifras como um todo, né? Muito bom. E, Franco, me conta uma coisa. Sei que tu tem essa habilidade assim de lidar com situações pouco previsíveis e queria te ouvir assim, quando a gente tem algo
estruturado, já imaginando como vai se direcionar aquele atendimento. E quando tudo que a gente imaginou não dá certo, vai tudo por terra. Nos conta quais são as habilidades que entram em campo desse consultor e se tu tem alguma história aí na vida real para compartilhar conosco. Continuamos, né, Vanessa, continuamos com a pergunta do milhão, né? Fecha o computador. Como estar preparado, né, para o imprevisível, né? É complexo. Mas reforço aquela questão seguinte: no momento que o conhece a ti mesmo, que o conhecimento sobre teu estilo, sobre teu perfil de consultoria, tu tem um certo conhecimento. E por que eu digo um certo conhecimento? Porque parece incrível, né? A idade vai ajudando a várias coisas. Prejudica para outras, tá? Mas ajuda em várias outras. Por quê? Porque tu começa a conhecer um pouquinho mais quais são teus gatilhos, né? Tu começa a entender mais o que é teu e o que é do outro, a separar o que é do outro, é o que está por trás do que o outro está dizendo. Eu acho que isso é importante, né? Muitas reuniões estouram e tu tem que estar tentando identificar, peraí, o que está acontecendo aqui que né, diversas vezes não está sendo dito, tu entendeu? Seja uma confusão, seja como eu já vi, tu entendeu? E olha, de gente muito robusta tendo crise de ansiedade durante uma reunião e tu entendendo que o que ele estava precisando era uma segurança numa movimentação e que isso precisava ser dado para dar uma continuidade. Então, essas leituras do que está acontecendo, não levar para o lado pessoal, porque não é, e muitas vezes com o consultor, algumas coisas são transferidas para o consultor, né? Às vezes contra o consultor, tu entendeu? Mas entender a dinâmica daquele movimento, tu entendeu? E conseguir se posicionar, né? E às vezes traduzir o que está acontecendo é fundamental. Que é fácil? Claro que não é fácil, né? Porque isso significa o quê? Que tu tem que estar inteirinho, descansado, fez atividade física, comeu direitinho, assim por diante. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, por isso que não dá para baixar a guarda. Quando a gente diz que aquele suor embaixo do braço, significa o quê? Que eu vou estar pronto e apto para algo. Eu me preparei, eu tenho o objetivo da reunião. Eu não entrei numa reunião para sexo dos anjos. Pode ser que meu estilo de condução seja por A, o outro seja por B, o outro seja por C. Uns gostem de conceituar antes, outros gostam de direto no ponto. Agora, ter clareza de que variáveis não controláveis vão estar na mesa numa construção, sim. Nós estamos lidando com família, negócio, patrimônio, nós estamos lidando com poder, vaidade, dinheiro, nós estamos lidando com coisas extremamente, né, que em alguns momentos geram alguns rompantes, tirando da racionalidade, e às vezes a racionalidade é extremamente limitada e prevalece uma relação de emoção, e quando prevalece a relação de emoção, tu tem que de novo nominar algumas coisas que estão acontecendo, senão tu perde completamente a família, desestrutura relacionamentos e assim por diante. Então, estar atento e preparado para os movimentos é fundamental, porque tu lê a pessoa durante a reunião. Quando não tá gostando, tá puta da cara, quer sair, tá desconfortável, quer fugir, tu entendeu? Então, vai conduzindo. Já tive situações delicadas que eu tive que, sim, até me recordo que uma delas até me pregou quase, né? Eu disse, perdi a reunião. Né? Eu disse, isso aqui virou uma... Né? Dois patriarcas começam a brigar, todas as famílias presentes. Aí eu pedi um intervalo, né, na reunião. Aí eu pedi, não, vocês dois poderiam ficar na reunião, por gentileza, né? Os dois patriarcas altamente dominantes, né? Aí quando saiu todo mundo, disse, vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Eu disse, as duas pessoas mais importantes, com autoridade, com poder, que são de exemplo e referência para todo mundo, que são colocados no pedestal, têm esse tipo de comportamento. E como é que nós vamos pensar na continuidade de tudo isso? Me ajudem, por favor, agora sim, agora realmente. Ou nós estamos perdidos. Levei eles para quê? Troquei a posição. Estavam vermelhos os dois, tá? Estavam no ápice já, gritando já. Eu disse assim, vocês estão malucos os dois, né? E aí, naquela construção, os dois pararam, olharam assim e disseram assim, peraí, eu coloquei eles na posição que eles têm que estar, ou seja, tu entendeu? De vamos construir algo. Não tinham as respostas na hora. Não tinham. Mas aquele formato de resolução de problema era o pior de todos. Porque significava o quê? Que quando eu estou discordando um do outro, eu tenho que ir para a briga. E quando eu tenho que ir para a briga, eu tenho que me separar.
Pô, que beleza, tendência é repetição. Então, sempre que alguém brigar, eu tô me separando. Então, vão acabar os casamentos também, né? Acaba tudo, acaba a sociedade de casamento. Eu discordo com alguém, vou me separar. Então, essas leituras realmente, tá? Não são fáceis. Cada um no seu estilo consegue ir construindo de uma forma, né? Diferente, né? Agora, tem que estar no script que algumas coisas vão sair fora do combinado, tá? Porque é natural que assim seja. Quantas vezes a gente preparou, né, Vanessa, uma apresentação de 40 slides. No segundo slide a gente fechou o computador. Puta, aí tu fez o seguinte, pô, perdi 4, 5 horas, né? Agora com o IA é menos. Mas, né, perdeu 5, 6 horas de 40 slides, tu entendeu? Mas por quê? Porque o que eles precisavam não era aquilo. Não era aquilo. E às vezes naquela reunião, e uma delas eu me recordo até onde foi, em Brasília, cara, eles precisavam de uma reunião que fosse de alinhamento geral, porque o resto a gente nem precisava, nem estar eu nem a Vanessa para a condução do trabalho, tu entendeu? Eles precisavam do alinhamento geral para que depois as coisas, né, continuassem. Então, de repente, a gente não percebeu isso, a gente se perdeu antes, não percebeu isso, ou chegamos durante o jogo. Bom, o que eu sei é que a gente tem que sair jogando, às vezes a gente tem que trocar o pneu a 20 por hora. E às vezes o próprio início, assim, a falta de experiência nos prende ao script, né? E aí tu pode chegar num momento de, inclusive, perder ali a negociação. Bom, Vanessa vem trabalhando bastante isso com a equipe, né, Vanessa? Eu acho que o principal é ter conhecimento sobre o cliente, né? Não significa que a gente não vai errar. E eu acho que isso tem que ficar muito claro, assim, transparente para todos nós e pensando principalmente em colegas mais novos na empresa, que não significa que a gente não vai errar, né? Eu lembro como se fosse hoje do primeiro projeto que foi cancelado, que eu estava atuando, né? Estava trabalhando. E para mim, assim, naquele dia parecia que o mundo estava acabando, né? E como se fosse 100%, né, uma responsabilidade minha acontecer e dar certo toda a estrutura daquela empresa. E acho que é uma coisa que a gente precisa pensar como estamos indo para essas reuniões, o quanto estamos nos preparando e que muitas coisas fogem do nosso controle, né? E fogem muitas vezes das próprias estruturas que a gente desenvolve, que a gente cria. Então, eu acho que se preparar para a reunião e ter essa segurança, às vezes, é buscar no outro colega. Então, acho que pedir ajuda no sentido de não necessariamente as pessoas precisam realizar aquela pauta ou aquela reunião ou aquela preparação para a reunião sozinhas, né? Muitas vezes, hoje, e eu acho que isso não pode acabar, né? Mas a gente troca muita ideia sobre projetos, mesmo com um pouco mais de experiência. E eu acho que isso é muito enriquecedor. E mais ainda, né, quando a gente está no início dessas experiências, essas trocas de ideias internamente na equipe ajuda muito a se fortalecer para ir para o cliente e conseguir fazer um vínculo com o cliente, um relacionamento, sem necessariamente precisar saber responder todas as perguntas e saber conduzir todos os processos, né? Eu acho que essa questão da gente ganhar autoridade também no cliente como consultores passa por conseguir pedir ajuda internamente para conduzir uma determinada reunião ou para conduzir um determinado projeto e não tem nenhum mal nisso, né? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, da gente estar, principalmente quem está chegando, se preparar e ter essa tranquilidade de pedir ajuda, né? Eu lembro muito, desde o início, o Franco me dizia, levanta a mão. Se tu precisar de ajuda, levanta a mão, que vai ter alguém no andar que vai te ajudar, né? Um dos 2 andares aqui na nossa sede, vai ter alguém que vai te ajudar. E isso é uma coisa que para mim me marcou desde o início e eu replico muito isso com as pessoas que entram no nosso time, justamente porque que eu acredito muito que a gente se complementa e muitas coisas a gente precisa pedir ajuda para ter uma entrega melhor para o cliente. Com isso, a gente vai se fortalecendo mais como consultores também e tendo entregas melhores individuais também lá na frente do cliente. Tô ouvindo vocês e passando assim o filmezinho na minha cabeça e fico me colocando um pouco como esse consultor que está nessa mesa de negociação, recebendo N variáveis, e como priorizar isso, como alinhar as expectativas dessa entrega com os clientes. Como é que acontece isso no dia a dia? Quem é que me traz essa outra pergunta de milhões? Eu acho que o primeiro passo é mapear a situação atual,
seja a situação, algum conflito ou algum problema jurídico, societário, fiscal, familiar, enfim, independente da questão, eu acho que a primeira etapa do nosso projeto em todas as áreas, é o mapeamento, e ele sendo bem organizado, bem feito, traz uma clareza para nós como consultores, mas principalmente para a família, de onde estamos e para onde queremos ir. Então, acho que tem N ferramentas que nós podemos utilizar, e aí independente, tá? Não somente na governança, mas em todos os nossos setores, para olhar o cliente como um todo e entender o que é prioridade de desenvolvimento, o que hoje traz mais riscos, e aí sejam riscos familiares, riscos tributários, riscos, enfim, jurídicos, mas a gente poder ver o que faz mais sentido atacar primeiro. Porque na maioria dos casos, a gente não tem como resolver todas as situações ao mesmo tempo. E muitas vezes nem a família consegue dar a devida atenção e prioridade para esse processo, que muitas vezes também tira eles da zona de conforto. Então, acho que o primeiro passo é estar bem mapeado a situação. E isso serve muito para o início do projeto, mas ao longo dos nossos processos, a gente acompanha as famílias aí 2 anos, 3 anos, alguns, né, contínuos. Muitas vezes a gente tem que parar e tirar essa fotografia do nosso momento atual e de ter clareza de onde estamos, o que está desalinhado, o que está indo bem, para também fortalecer o que está indo bem e valorizar o que está indo bem, né? Eu acho que esses pontos fortes nos ajudam bastante. Então, eu diria que é ter clareza de onde estamos e usar ferramentas. Acho que é um exercício importante internamente de se fazer, do que é prioridade para esse grupo, da gente olhar o cliente como um todo. E quanto mais a gente conseguir olhar o cliente como um todo, e quando eu falo cliente, estruturas, né, de família, de gestão, de sociedade, de patrimônio, enfim, todas as estruturas, mais também a gente consegue agregar valor nesse projeto, porque a gente demonstra para ele que a gente está cuidando exatamente de tudo que é mais precioso para eles, né, que é o negócio, que é o patrimônio, que é a família, e a gente consegue demonstrar e justificar algumas prioridades de desenvolvimento, mas não deixa de ser uma construção conjunta com o nosso cliente, né? Ele precisa entender, e aí se a gente for lembrar aí alguns anos atrás, especificamente nos processos de governança, a gente não apresentava o mapeamento, e foi algo que a gente sentiu que fez toda a diferença para o grupo, a gente não ir direto para a estruturação, nós mapeávamos, então a gente entrevistava todos, a gente fazia as reuniões de mapeamento, mas a gente não apresentava para eles o mapeamento, a gente ia direto ao ponto que nós entendíamos ser uma prioridade para aquele grupo. E depois que a gente começou a apresentar esse mapeamento e eles, junto conosco, elencavam as prioridades e juntos a gente dava os próximos passos, que é isso que a gente faz hoje ainda, a gente percebeu um grande resultado de estamos olhando todos para o mesmo lado. Então, acho que isso não acontece somente no início do projeto, acontece ao longo aí de várias etapas do projeto e muitas vezes quando a gente precisa recalcular a rota também, né, de parar e entender que situação estamos vivendo, que momento estamos, para a gente saber priorizar e usar N ferramentas que a gente pode utilizar para apresentar melhor para o cliente o que está acontecendo, como está acontecendo e as soluções que se vê para aquela situação. Trabalhar com esse mapeamento, para mim, é chave realmente, né? Porque a gente traz para a consciência, né, o que está acontecendo e transforma, vamos dizer assim, o cliente como um ator, um protagonista do seu próprio movimento. É fundamental e realmente no começo a gente não gerava tanta clareza, né? Então ter esse mapeamento, esse diagnóstico é fundamental. Se não é que nem tu ir num médico, tu entendeu, o cara, tu vai com um frieiro, ele não te revisa e te dá Imosec. Então, a tua lente coceira vai ter uma constipação, ou seja, cara, esse mapeamento, tu entendeu? É fundamental para que a gente possa conduzir, né, com o cliente, porque teve um determinado momento também que na governança se fez isso, ou seja, a cada reunião se mostrava a etapa que se estava, então se tinha consciência do movimento que estava acontecendo. Porque a Safras e Cifras tem um grande diferencial, né? A gente tem um olhar multidisciplinar sobre um objeto. Isso é maravilhoso e é complementar. Então, a gente consegue realmente, no momento que a gente mapeia bem, a gente faz dele o protagonista, faz ele um agente ativo, não transfere para o consultor, né? Porque o consultor não pode ser uma bengalinha.
Não, e senão o consultor acaba sendo uma bengala, e, né? Então a gente consegue esse contínuo. Claro que em algum momento, né, ele sempre tenta, né, passar alguma coisa, quase como se as Safras e Cifras, né, se o consultor fosse um funcionário, né, para ter algumas situações, mas fica bem assim, fica bem claro os movimentos para ele. Muito bom. Bom, então vamos para o nosso último bloco de perguntas aqui, mais perguntas do milhão, né? Mas nesse momento o convite é que a gente possa aprofundar o olhar sobre como apoiar o cliente na condução de decisões que muitas vezes são desafiadoras e carregadas de emoção, porque estamos cuidando de famílias, né? Seja no contexto da própria relação familiar ou do negócio. Então, queria perguntar para vocês como o consultor pode criar condições para que o cliente consiga enfrentá-las, né? Enfrentar esse desafio com mais segurança, consciência e confiança. Eu sei que o Franco tem essa habilidade assim, de tratar com leveza essas... Tem coisas que não são nem de leveza, né? Só estava pensando... No momento que o cliente vê o consultor como um porto seguro, né, alguém que consegue se relacionar e consegue, vamos dizer assim, ter uma relação de confiança, alguém confiável, vai ser natural, né, esse relacionamento muito próximo. Né? Vamos lá, um filho que rouba um pai, né, situações de separação, né? Situações, às vezes, um pouquinho mais delicadas, inclusive, e aí deixa eu me fazendo. Situações de quase, vamos dizer assim, quebra por parte do negócio que precisa vender uma propriedade, que envolve poder, vaidade, exposição social, coisa que tem que é algo muito importante para o produtor rural. Então, como se sentir, né, estando próximo do cliente, o cliente tem que ter essa relação de vínculo, tu entendeu? De realmente de ser alguém de muita confiança por parte do cliente. Tu não pode julgar o cara, né? Ele já está se julgando, já está se matando, pegou uma chibata e está batendo nas costas. Isso é natural que assim seja. Então, meu papel não é ser, né, o Xandão. Ainda bem que isso é interno, senão a gente ia ser, né, todo processado, né? Você está julgando ele. Não. O que a gente tem que entender? Qual é a dinâmica que o levou até lá, ver o recurso que o cara tem para poder superar tudo isso aí, tu entendeu? Para que a gente possa virar. Né? Em geral, né, as coisas podem ser desenvolvidas, tem situações muito delicadas que a gente só vai reduzir danos, né? Porque tem solução, cara, nós vamos reduzir danos. A coisa se arrastou até um momento que a gente agora, né, o que nós podemos fazer vai nessa esfera. Agora, volto a dizer, no momento que ele vê que tu tá com sangue nos olhos, jogando junto com ele para a solução do problema, que tu tá participando, tu entendeu? Que tu tá, a chance de dar certo é muito grande, muito grande. Agora, quando tu começa a dizer para ele, porque teu problema é isso, porque isso teu, tu entendeu? Cara, ele tá dizendo, tu tá aqui para me ajudar ou tu tá aqui para, né, construir? Entendeu? Tu tá aí para construir junto com ele. Vamos ver o que a gente faz com toda essa desgraça. Sempre dá para fazer algumas coisas. Entendeu? Então, eu vejo um pouco por aí. E não é ser Disneylândia nem ser fantasia, tá? É verificar os recursos que se tem naquele momento para se chegar a alguns cenários. Porque tem vezes que, cara, se tu vender tudo, pode ser que tu não fique, né, com a tua caminhonete, olhe lá, né, como por exemplo. Então, ver que nós temos ali de recursos para que a gente possa fazer a movimentação. E um filho que roubou um pai é uma coisa terrível, tu entendeu? É terrível. Um cara que terou tu entendeu? Uma assinatura ou pegou e fez alguns movimentos, é terrível, Se rompe relações, tu entendeu? De dentro, de família. Entendeu? Então, são coisas delicadas, são. Tu vai dizer o quê pro cara? Passar a mão na cabeça, é assim e tal. Não, vamos ver o que a gente consegue construir, né? Em cima disso, né? E complementando também, acho que da gente, como estamos de fora, nessa condução, também entender o que é momento de falar ou não, né? E acho que em algumas situações que se tem um tempo, também ajuda não tratar todos os assuntos no mesmo momento, no calor do momento. Né? Então, quando possível, claro que a gente sabe que tem situações que precisam ser resolvidas, às vezes com prazos que precisam ser resolvidos, mas nessas situações de também fazer pausas
são importantes, e a gente fala muito isso para os clientes. Dessas decisões mais difíceis ou mais emocionais, um outro exemplo é um desligamento, por exemplo, de um membro da família que trabalha no negócio, que sempre é um processo doloroso, que vai impactar a família, não, né, por mais que seja o melhor para o negócio, na maioria dos casos. Mas são pontos que geram impactos, né, nas relações. E poder dormir com essa situação, né? Dormir com esse problema, conversar no travesseiro, dar um tempo, uma semana, 15 dias, um mês, voltar nesse assunto, saber se o quanto ele realmente aquela decisão é assertiva a ser tomada. Quando é possível, também ajuda muito, e acho que é o nosso papel como consultores, como pessoas externas àquela situação de emoção, né? Que a gente pode contribuir com o nosso cliente, mostrando para ele que sim, estamos juntos, mas também podemos ajudá-lo a ver se é o melhor momento de conduzir daquela forma ou não, né? Porque são muitas as situações e, como falaste, como a gente envolve família, a gente também tem que olhar para essa relação de família. Eu teve uma situação que uma família que eu precisava apresentar um mapeamento com uma situação bem delicada, e um dia antes da reunião eu soube que eles estavam indo tirar umas férias em família naquela semana seguinte. E eu ia trazer um assunto bastante delicado na reunião. Eu ia acabar com as férias daquela família, né? Então, como não era um assunto emergente, a reunião teve que acontecer porque eles estavam esperando, mas aquela pauta específica foi algo que a gente deixou para a volta da viagem, e eles até acho que estavam muito melhores relacionados, mais abertos, mais descansados, e tinham feito vínculos importantes, refeito vínculos importantes naquela viagem, que melhor conduziram, provavelmente, a questão mais delicada, assim, do grupo. Mas é algo que a gente precisa estar atento. Imagina, né? 2 dias antes de uma viagem, a gente tratar um assunto que é bastante delicado para aquele negócio, para aquela sociedade. É algo que a gente sabia que podia esperar, que não ia se resolver naquela semana. Então, estar atento a esses pontos faz, com certeza, bastante diferença, e a gente ajuda o cliente nessa relação, né, de razão e emoção e tomadas de decisões que todos nós tomamos e temos aí todo dia. Perfeito! E para que a gente encerre de fato agora, conselhos para quem nos escuta. Nossa, essa é difícil. O Alessandro disse que se conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Ué, mas a gente até cobra como empresa, né? Quando participa dos conselhos. Pensando, né, até tendo como base tudo que a gente conversou hoje, seja você mesmo. Encontre seu estilo, né? Como consultor, nós temos maravilhosas referências dentro das Safras e Cifras. Experiencie, se prove e se aprimore, não somente tecnicamente, mas nas técnicas, né, comportamentais de manejo de reunião e de situações difíceis. Acho que tem um monte de referências dentro das Safras, né, que a gente pode e tem, né, e que a gente tem que aproveitar. Acho que eu iria por aí. Autenticidade. E para complementar, eu diria bastante coragem, que eu acho que o nosso trabalho ele exige muita coragem, e também otimismo, acreditar que as coisas vão dar certo, né? Eu acho que esse nem sempre sai conforme a gente imaginou, planejou, organizou, mas a gente sempre encontra soluções para o nosso cliente. Isso é marca registrada nossa, a gente vai atrás, às vezes com várias mãos aí a gente consegue chegar em soluções importantes para eles. Então a gente precisa de bastante coragem, e com certeza o otimismo faz com que a gente chegue nos resultados e consiga enfrentar também os momentos difíceis, acreditando que vai melhorar, que a gente vai conseguir chegar numa solução e que eles vão aí ter os objetivos atingidos enquanto grupo, que é o que também fortalece ainda mais os nossos serviços e a nossa empresa. Muito bem, que prazer conversar com essa dupla. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero aí poder contribuir com os colegas, né, de toda a nossa empresa. Prazer é nosso. Talvez o que a gente chama de experiência não seja sobre errar menos, mas sobre sustentar melhor aquilo que a gente não controla. Porque no final do dia, o cliente não espera a perfeição. Ele espera alguém que esteja presente e em quem possa confiar.
E assim chegamos ao fim da nossa série podcast do Escritório ao Campo, Histórias de Consultor. O nosso muito obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada, convidados, bastidores e, é claro, você que esteve com a gente até aqui. Esperamos que essas conversas tenham provocado novos olhares, inspirado novas práticas e fortalecido ainda mais o jeito de fazer acontecer. E quem sabe isso não é um ponto final, mas só uma pausa. Tchau!